Gente, ler a Bíblia é bom demais. Deixa a gente te ajudar a ler a Bíblia inteira ainda este ano, através de um plano, através de um método que nós estamos apresentando a todos aqui no nosso canal. Essa Bíblia, a Bíblia 365 Dia e Noite da SBB, ela já tem um plano todo organizado. Estamos lendo a mesma, estamos disponibilizando a página dela no nosso canal. É só você ler junto com a gente ou leia com a Bíblia que você tem aí na sua casa, mas vamos juntos, porque de passo em passo, de fé em fé, nós vamos ler a Bíblia inteira ainda este ano. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Esquece não, se inscreva no canal, dá um likezinho também e compartilhe para os seus contatos e grupos. Vamos à leitura de hoje! Dia 183, nós vamos ler 1 Reis, capítulo 4 e 5, Isaías 29 e 30, Marcos, capítulo 3, a partir do verso 20. 1 Reis 4, os oficiais de Salomão. O rei Salomão reinou sobre todo Israel, e estes eram os seus altos oficiais. Azarias, filho de Zadok, era o sacerdote. Eliorefe e Aias, filhos de Cissa, eram secretários. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era governador-chefe. Zabude, filho de Natã, era ministro e amigo do rei. Aizar era o responsável pelo palácio. Adonirão, filho de Abda, era superintendente dos que realizavam trabalhos forçados. Salomão tinha 12 governadores sobre todo Israel, que forneciam mantimento ao rei e ao seu palácio. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. São estes os seus nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim; Ben-Deker, em Macais; Saalabim, Bet-Semes, Elon e Bet-Anã; Ben-Ezed, em Arubote, Socó e toda a terra de Éfer; Ben-Abinadab, que era casado com Tafate, filha de Salomão, em toda a cordilheira de Dor; Baaná, filho de Ailude, em Taanac, Megido, e toda a Bet-Seã, que fica perto de Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Bel-Meloá, até além de Joquimeão; Ben-Geber, em Ramote Gileade, nas aldeias de Jair, filho de Manassés, que estão em Gileade, e também na região de Argobe, em Bazã, 60 grandes cidades com muralhas e ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim, Aimaás, que era casado com Bate-Mate, outra filha de Salomão, em Naphtali; Baaná, filho de Uzai, em Asser e Bealote; Josafá, filho de Paruá, em Isacar; Simei, filho de Elá, em Benjamim; Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã, e havia só um governador nesta região. A prosperidade do reino de Salomão. O povo de Judá e Israel era tão numeroso como a areia que está na praia do mar. Eles comiam, bebiam e se alegravam. Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam tributos e serviram Salomão durante todos os dias da sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 3.000 quilos da melhor farinha e 6.000 quilos de farinha, 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, além dos veados, as gazelas, os corços e aves bem tratados, porque Salomão dominava sobre toda a região e sobre todos os reis do lado de cá do Eufrates, desde Tífisa até Gaza, e tinha paz em toda a região ao redor. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, durante todos os dias de Salomão. Salomão tinha também 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros de guerra e 12.000 cavaleiros. Os governadores forneciam provisões, cada um no seu mês. O rei Salomão e todos os que chegavam à sua mesa, coisa nenhuma deixavam faltar. Também levavam
a cevada e a palha para os cavalos e os jinetes para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes havia sido prescrito. A sabedoria de Salomão. Deus deu a Salomão sabedoria e entendimento fora do comum e uma inteligência vasta como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E a sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. Compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram 1.005. Falou sobre todas as plantas, desde o cedro, que está no Líbano, até o isopo, que brota nos muros. Também falou sobre os animais e as aves, os animais que rastejam e os peixes. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e também mensageiros de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Salomão faz aliança com Irão. Também Irão, rei de Tiro, enviou os seus servos a Salomão, porque ouviu que Salomão havia sido ungido rei em lugar de seu pai. Acontece que Irão sempre tinha sido amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Irão, dizendo: você sabe que Davi, meu pai, não pôde edificar um templo ao nome do Senhor seu Deus por causa das guerras em que se viu envolvido, até que o Senhor pôs os seus inimigos debaixo dos pés dele. Porém, a mim o Senhor meu Deus tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Por isso tenho a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor meu Deus, como o Senhor falou a Davi, meu pai, dizendo: o seu filho que porei em seu lugar no seu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Agora ordene que cortem cedros do Líbano para mim. Os meus servos estarão com os seus servos, e eu lhe pagarei o salário destes, segundo o que você determinar. Porque você bem sabe que entre o meu povo não há quem saiba cortar a madeira como os sidônios. Quando Irão ouviu as palavras de Salomão, ficou muito contente e disse: bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio para reinar sobre este grande povo. Irão enviou mensageiros a Salomão, dizendo: ouvi a mensagem que você me enviou. Farei tudo o que você deseja no que se refere às madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu farei com que sejam conduzidas em jangadas pelo mar até o lugar que você disser. Ali elas serão desamarradas, e você as receberá, e você também fará a minha vontade, dando provisões à minha casa. Assim Irão deu a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo este queria. Salomão deu a Irão 2.000 toneladas de trigo para sustento da sua casa e 400.000 litros de azeite de oliva puro, e o fazia de ano em ano. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Irão e Salomão, e eles fizeram uma aliança entre si. Preparativos para edificar o templo. O rei Salomão formou uma leva de trabalhadores forçados dentre todo o Israel, num total de 30.000 homens. Ele os enviava ao Líbano alternadamente, 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa, e Adonirão dirigia a leva. Salomão tinha também 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que talhavam pedra nas montanhas, além dos chefes oficiais de Salomão, em número de 3.300, que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que a executava. O rei mandou que trouxessem grandes pedras, pedras preciosas e pedras lavradas para os alicerces do templo. Os edificadores de Salomão e os de Irão e os giblitas cortaram as pedras e prepararam a madeira e as pedras para edificar o templo. Vamos ler agora Isaías capítulo 29. Jerusalém e seus inimigos. Ai de Ariel, Ariel, cidade onde Davi acampou. Acrescentem ano a ano, deixem que as festas completem o seu ciclo. No entanto, porei Ariel em
aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim como Ariel. Acamparei ao redor de você, vou cercá-la de trincheiras e levantarei rampas de ataque contra você. Então, lançada por terra do chão, você falará, e do pó sairá afogada a sua fala. A sua voz subirá da terra como se fosse a de um fantasma. A sua fala será como um cochilo vindo do pó, mas a multidão dos seus inimigos será como o pó fino, e a multidão dos tiranos como a palha que voa, e isso acontecerá de repente. Num instante, do Senhor dos Exércitos vem o castigo, com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e labaredas de um fogo devorador. Como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que lutam contra Ariel, bem como todos os que lutam contra ela e contra a sua fortaleza e a põem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está comendo, mas que ao acordar sente-se vazio, ou como a pessoa sedenta que sonha estar bebendo água, mas que ao acordar sente-se fraca e ainda com sede. Assim será toda a multidão das nações que lutam contra o Monte Sião. A cegueira espiritual e a hipocrisia do povo. Fiquem espantados e continuem assim, fiquem cegos e continuem sem ver. Eles estão bêbados, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não por causa de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vocês o espírito de profundo sono. Ele fechou os olhos de vocês, que são os profetas, e cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Para vocês toda visão já se tornou como as palavras de um livro selado. Se derem um livro a alguém que sabe ler, dizendo, leia isto, por favor, ele responderá, não posso, porque está selado. E se derem um livro a quem não sabe ler, dizendo, leia isto, por favor, ele responderá, não sei ler. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Continuarei a fazer obra maravilhosa por meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras e dizem, quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Como vocês invertem as coisas? Será que o olheiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice, ele não me fez? Pode a coisa feita dizer do seu olheiro, ele não sabe nada? A redenção de Israel. Não é fato que dentro de muito pouco tempo o Líbano se tornará pomar, e o pomar será tido por bosque? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos livres da escuridão e das trevas as verão. Os mansos voltarão a se alegrar no Senhor, e os pobres do meio do povo exultarão no Santo de Israel. Pois o tirano será reduzido a nada, o zombador já não existirá, e serão eliminados todos os que buscam o mal, os quais com uma palavra condenam o inocente, põem armadilhas ao que repreende no tribunal e sem motivo negam ao justo o seu direito. Portanto, a respeito da casa de Jacó, o Senhor que remiu Abraão diz o seguinte, Jacó não será mais envergonhado, nem mais ficará pálido o seu rosto, pois quando ele e os seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome, sim, santificarão o santo de Jacó e temerão o Deus de Israel, e os desencaminhados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar instrução. Contra a aliança com o Egito, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem consultar o meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Eles descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se transformará em vergonha para vocês, e o abrigo na sombra do Egito resultará em humilhação, porque os príncipes de Judá já estão em Zoan, e os seus embaixadores já chegaram a Anis.
mas todos ficarão envergonhados por causa de um povo que não os ajudará em nada, que não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de vexame, sentença contra a besta do sul, atravessando a terra da aflição e da angústia, de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente voadora. Os embaixadores levam as suas riquezas em lombo de jumento e transportam os seus tesouros sobre as corcovas de camelos. Levam as suas riquezas e os seus tesouros a um povo que não lhes será de proveito algum, pois quanto ao Egito, o seu auxílio é vão e inútil. Por isso eu o chamo de besta que nada faz. Um povo rebelde. Agora vai, escreva isso numa tabuinha diante deles. Escrevam num livro para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente, porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não profetizem para nós o que é reto, digam-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões, desviem-se do caminho, afastem-se da vereda, não nos falem mais a respeito do Santo de Israel. Por isso o Santo de Israel diz, vocês rejeitam esta palavra, confiam na opressão e na perversidade e se apoiam sobre isso. Portanto, esta maldade será para vocês como brecha no muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, no momento. O Senhor quebrará esse muro como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o por completo. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tirar brasas da lareira ou apanhar água da cisterna, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, na conversão e no descaso está a salvação de vocês, na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês, mas vocês não quiseram, pelo contrário disseram, nada disso, nós vamos fugir a cavalo, portanto vocês fugirão. E vocês disseram, vamos cavalgar sobre cavalos ligeiros, portanto ligeiros serão aqueles que perseguem vocês. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um. Pela ameaça de 5 todos vocês fugirão, até que sejam deixados como um mastro no alto do monte e como um estandarte no topo da colina. Promessas consoladoras para Sião. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vocês, e se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Vocês não vão chorar mais, ele certamente se compadecerá ao ouvir o clamor de vocês, e ouvindo-o, lhes responderá. Embora o Senhor lhes dê pão de angústia e água de aflição, os mestres de vocês não se esconderão mais. Vocês os verão com os seus próprios olhos. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo, este é o caminho, andem nele. Vocês tratarão como impuras as imagens esculpidas cobertas de prata e as imagens de fundição revestidas de ouro. Vocês as jogarão fora como coisa impura e dirão a cada uma delas, fora daqui. O Senhor lhes dará chuva para as sementes que vocês semearem na terra e também lhes dará o alimento que a terra produzir, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia o gado de vocês pastará em lugares espaçosos, os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, espalhada com pá e forcado. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, haverá ribeiros e correntes de água em todos os montes altos e em todas as colinas elevadas. A luz da lua será como a do sol, e a do sol será 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor tratar as fraturas do seu povo e curar a ferida do golpe que ele deu. O julgamento da Assíria. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador. A sua respiração é como a torrente que transborda e chega até o pescoço. Ele vem peneirar
as nações com peneira de destruição, porá na boca dos povos um freio, para fazer com que andem errantes. Vocês cantarão como nas noites em que se celebra uma festa santa, terão alegria de coração como a daquele que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, e que desce com indignação de ira no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de granizo, porque a Assíria ficará apavorada com a voz do Senhor, quando ele a ferir com o seu bastão, cada pancada castigadora que o Senhor lhe der com o bastão. Será ao som de tamborins e harpas. Ele combaterá, desferindo golpes contra eles, porque há muito está preparada a fogueira, sim, preparada para o rei. Ela é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. O sopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Vamos ler agora Marcos capítulo 3, a partir do verso 20. Jesus e Beelzebu. Então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebu, ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, é o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isto porque diziam: está possuído de um espírito imundo. A mãe e os irmãos de Jesus. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram: olhe, a sua mãe e seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos, portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mais um dia de leitura bíblica concluída. Até aqui nos ajudou o Senhor. É isso aí. Avance, gente. Avance junto com a gente. Como sempre falamos, de passo em passo, de fé em fé. Te espero aqui amanhã. Um abraço. Pra cima!